Romanos 10, 13 diz assim, preste muita atenção: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ok? Para que sejam salvos, a salvação é por meio da fé, a invocar o nome do Senhor. Toda a raça humana. Só que aí ele indaga: mas como invocarão se eles não creram? E como crerão se não for pregado a eles? Se eles não ouvirem? Porque a fé vem pelo ouvir. E como ouvirão se não pregarem a eles? E como pregarão se não forem enviados? Porque a Bíblia diz: quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas. Entendeu? A salvação é por meio do quê? Efésios 2:9. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie. A salvação é por meio da fé. Fé em quem? Fé lançada no Filho de Deus, que me remiu. Só que a fé vem pelo ouvir a palavra, correto? Então o ímpio, o gentil lá fora, só pode ser salvo se ele crer. E ele só crerá se ele ouvir a palavra, porque a fé só vem pelo ouvir. E ele só ouvirá se alguém for pregar. Ele só ouvirá se alguém pregar. E alguém só irá pregar se for enviado. Por isso ide. Por isso eu tenho que ir, para que quando eu vá, eu pregue, aquela pessoa ouça e ela creia e pela fé seja salva. Está vendo a importância? O ímpio não pode ser salvo se ele não crê. A salvação é pela fé. E ele não pode crer se ele não ouvir. A fé vem pelo ouvir a palavra, ouvir o evangelho. E ele não ouvirá se eu não for pregar a ele. Olha a importância da grande comissão da igreja e desse mandamento. Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Então implica em salvação. O ímpio, o gentio, as nações só serão salvas pela fé, e a fé só virá se elas ouvirem o evangelho. E elas só poderão ouvir se a igreja sair portas afora e pregar o evangelho. O mais importante não é só ir. Portanto, ide e pregai o evangelho. Devido e por causa da tamanha necessidade que o homem tem e da tamanha perdição que o mundo e as nações se encontram. Então, a grande dificuldade não é só cumprir o ide, e sim o como ir. E sim saber como ir. Entenderam? Eu não só devo ir, eu devo saber como ir. Essa é a grande dificuldade. Eu entendo que alguns estão em desobediência, não divulgam, não testemunham de Cristo, não evangelizam, não pregam, serão cobrados, estão em desobediência. Mas também eu entendo que a maioria não sabe ir. A maioria não está preparada para ir. A maioria não está apta para ir. E aí eu encontro outra grande dificuldade, outro grande dilema. Não basta só ir, eu tenho que saber como ir. E é isso que eu quero tratar. Ir apenas não é suficiente. Eu tenho que estar capacitado para ir. Eu tenho que estar preparado para ir. Porque o id não temos dificuldade hoje. O evangelho ele generalizou no mundo inteiro. Há um crescimento evangélico muito grande, principalmente na nossa nação brasileira. Há 50 milhões de evangélicos no Brasil. Você tem ideia do que é isso? 50 milhões. Há canais de TV via satélite que transmitem pregações e cultos e o evangelho em todos os países do globo terrestre. Há milhares e milhares de missionários que estão sendo enviados em todas as partes do globo. Há grupos de evangelização em todos os ministérios, em todas as igrejas. A grande dificuldade então não está sendo o ide, porque as pessoas têm ido,
há grupos, há recursos, há missionários, há missões, há bases missionárias, há evangelismo, há grupos evangelísticos, e alguns têm ido. Porém a maioria não tem tido efeito no seu ir, não tem tido eficácia, não tem colhido os frutos realmente necessários e bíblicos. Por quê? Porque há uma deficiência nesse id. A maioria das pessoas não estão instruídas bíblica e teologicamente para ir. A maioria não está capacitada, apta, treinada no seu caráter. A maioria não atende um chamado específico e tem mais como um sonho humano as missões e o evangelismo do que um chamado específico outorgado por Deus e preparado bíblica, teológica e no seu caráter primeiro. Essa é a grande dificuldade do id. Eu não posso ir de qualquer jeito. É isso que você está falando, pastor? Exatamente. Há princípios para cumprir o id. Eu não terei êxito se eu for de qualquer jeito. Eu não terei resultado simplesmente por evangelizar. Eu não terei resultado simplesmente por ir. Eu tenho que estar apto para ir. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, o que ele diz? Timóteo, apresenta-te aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a espada da verdade. Outras traduções diz, Timóteo, apresenta-te como obreiro aprovado. O que significa isso? Timóteo, apresenta-te para o ministério aprovado, apto, instruído, com condição. Timóteo, não comece o ministério, não abra um trabalho, não vá ministrar sem primeiro estar aprovado. Do original grego, dokimos, que é literalmente aprovado, apto. Então alguém antes de se tornar